estando conosco Bom na dia, CBN. Wilson. Bom dia. É um prazer estar aqui, ouvinte da CBN. Muito obrigado, é uma honra. Nelson, a origem do Karatê. Bom, a origem, na verdade, o que existe são fragmentos de história, mas a origem veio da Índia, através de um monge chamado Bodhidharma, mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, que caminhou todo o continente asiático difundindo o que se chama hoje de Zen Budismo. E a parte prática dele se constituía de alguns movimentos, e ele passou no templo de Shaolin, isso mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, e lá ensinou aos templários a sua técnica, que viria a se chamar alguns anos depois de Kung Fu. Fala-se muito, né, que Karatê é do Japão, da China. Teve passagem por lá também? Teve, mas a origem mesmo foi da Índia, com passagem pela China, pelo Templo de Shaolin, que tem mais de 6.000 anos de história, e de lá, mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, teve um imperador que mandou destruir o Templo de Shaolin, porque ele temia que os templários utilizassem esse conhecimento formando grupos dissidentes, até contra ele mesmo. E, na verdade, o que a história conta é que fugiram de lá 5 templários, que são chamados de 5 ancestrais. E cada um teria se direcionado a uma parte do continente asiático e lá em segredo ensinando, transmitindo a outras pessoas os seus conhecimentos. Então nós temos hoje na Coreia, o coreano, como tem as pernas mais compridas, optou pelo que se denomina hoje de taekwondo, até porque utiliza mais as pernas. No Japão, nem sempre essa arte se chamou karatê. Como o japonês é meio, mais ou menos assim, perna e braços mais ou menos compensa, optou pelo karatê, utilizar pernas e braços, que na verdade o sentido etimológico da palavra karatê significa mãos vazias. Mas ele teve a origem no Shuri-te, no Nara-te, no Okinawa-te, que são ilhas, afirmando que cada povo pegou e desenvolveu esse conhecimento de acordo com as suas necessidades. E hoje, onde é que está difundida essa arte? Hoje, praticamente no mundo todo, né? Após a Segunda Grande Guerra Mundial, aqui no Brasil, principalmente quando os japoneses chegaram, os primeiros imigrantes, eles foram trabalhar na agricultura. Mas perceberam que o brasileiro tinha um grande interesse em aprender essa arte, até por essa natureza guerreira que cada ser humano tem. Então soava meio místico, porque um povo vindo do outro lado do mundo, existia uma crença que eles eram capazes de enfrentar 10, 15 lutadores, pessoas num combate, coisa que para nós até então era impossível. Né? Nos filmes acontece muito isso, Acontece muito disso. Mas, na verdade, os filmes firmam uma curiosidade do passado. Então, nós fomos procurar esses japoneses, essas pessoas, e eles começaram devagarinho e transmitindo os seus conhecimentos para alguns brasileiros. E, havendo interesse, eles começaram a criar as primeiras escolas. A primeira escola que a gente tem notícia foi em São Paulo, em 1956. Professor Nelson, no mundo hoje tem muitos praticantes de karatê. Olha, é bastante grande, principalmente no que concerne a parte esportiva da arte, que ganhou assim grande notoriedade, tem ganho grande notoriedade, que é positiva também. Só que eu vejo que foi esquecido, foi jogado um pouco de lado a sua história e a sua filosofia. E na minha concepção, quando a gente perde o contato com a história de algo, a gente perde a essência e até a motivação para continuar. Aí vira uma coisa meio só competir, e o ser humano já tem uma natureza muito competitiva, muito forte. Nossa natureza é competitiva. Professor Nelson, o karatê, o fundamento dele é só a parte de força ou tem alguma coisa espiritual? Tem a parte física, que a gente trabalha. Nós dizemos sempre que praticar karatê se constitui em unir e fortalecer 3 forças que são vitais. Em japonês chama-se Chin, que é sentimento. Todos nós somos dotados desse sentimento. Ki, que é a parte do espírito. Todos nós, quanto essência, somos espírito. Nós não somos matéria em essência. E o Tai, que é o corpo, que age, a nossa ferramenta, que age e interage de acordo com o sentimento e com essa energia de espírito, essa natureza guerreira que cada um tem. Professor Nelson, a arte, ela pode ser arte marcial ou mais especificamente o karatê, ela pode ser utilizada como defesa pessoal? Ela pode ser utilizada 100% como defesa pessoal, tanto no campo físico
quanto dentro da estrutura psicológica. Por exemplo, nós mencionamos até a questão de resolução de conflitos, né, principalmente os internos, né, traumas, dificuldades de se relacionar com pessoas, porque muitas vezes está comigo, né, o problema. O difícil é eu ter a humildade para admitir isso. E no Karatê a gente trabalha o tempo todo essa estrutura em cima de humildade, o guerreiro descobrindo sua verdadeira força, e quando você descobre essa força, você deixa de querer provar para os outros. Perde o interesse e passa a perceber que isso não é importante. O importante é provar para mim mesmo que eu posso ser melhor a cada dia, né? Então o desenvolvimento da defesa pessoal, ela passa pelo campo físico, pelo campo psicoemocional e psicoespiritual. As pessoas que desenvolvem e praticam artes marciais são mais fortes do que as pessoas normais? Eu diria que fisicamente sim, elas se tornam mais fortes, mais estratégicas. Agora, espiritualmente, todos nós somos fortes. Nós temos essa natureza espiritual muito forte que move na sua vida, no seu dia a dia, para realizar o seu programa, para operacionalizar uma estação de rádio, para fazer com que tudo funcione de uma maneira bastante equilibrada e bastante positiva. Isso demanda uma boa dose de energia. E de onde vem essa dose de energia? Dessa força guerreira. Então, a força, sob o ponto de vista físico e neurológico, ela existe em cada um. Tanto que nós dizemos, como você conhece um guerreiro? Pelas batalhas que ele venceu? Não, pelas vezes que ele caiu e levantou. Não se conhece um guerreiro por quantas lutas ele venceu, mas pelas vezes que ele caiu e a rapidez com que ele conseguiu se refazer das derrotas. Professor Nelson, dentro da arte marcial, existe uma diferença entre brigar e lutar? Bastante grande, né? Bastante grande. Por exemplo, brigar é sempre por razão, né? Ela é louca, desvairado. O brigão é sempre maluco, desvairado. Ele está brigando por uma razão. Inconsequente também? Inconsequente. E inconsequente. O lutar é um pouco diferente. Porque o lutar, ele me põe em contato com essa energia guerreira de uma forma mais assertiva, mais equilibrada. E então eu vou perguntar, essa batalha vale a pena para mim? Se o meu guerreiro distinguir que não, eu perco o interesse do brigar. E a coisa entra para o campo da luta, mas daí sobre mais o ponto de vista psicoemocional e psicoespiritual. E o lutador, ele é sempre mais equilibrado, ele é sempre mais ponderado. Por isso que eu não concordo muito com essa coisa, animal. Não, não, não. Eu sou de natureza animal. Mas o meu lutador diz que eu tenho que manter esse animal em rédeas curtas. Racional. Racional. Em que circunstâncias se aplica o Karatê, professor Nelson? Basicamente, para mim, em toda a minha vida. Eu não plagiando com o criador, né? Mas eu faço do Karatê hoje o meu modo de vida. E parto do pressuposto, quando eu uso pressuposto, eu quero dizer que para alguns pode não soar como verdade, mas para mim é absoluta verdade. Eu trato as pessoas como eu me trato. Então, toda a tratativa que eu dispenso a mim, se eu gosto de mim, se eu tenho respeito pela minha natureza, naturalmente eu também vou ter respeito pela natureza do Adilson, pela natureza do menino, que eu sei que eles são guerreiros, eles são lutadores como eu. Não fazem karatê? Não, mas são lutadores, com certeza. Isso torna as pessoas felizes? Eu diria que 101% felizes, né? Até por compreenderem as adversidades e as dificuldades que aparecem na vida, no dia a dia, não como um desafio para se degladiar com ele, mas como um desafio para testar a minha habilidade e o meu conhecimento. E não importa o resultado, eu sempre posso fazer melhor. E eu continuo conversando com o meu convidado especial de hoje, professor de Karatê, terceiro Dan, que quer dizer faixa preta, o professor Nelson Cardoso. Faixa preta é o último estágio do Karatê? É a última graduação que nós pegamos, né? Eu tive 6 anos, fiquei estudando com o professor Sigueiro Sogo em Florianópolis, ele era 4º Dan em Karatê, 5º em Judô. Eu achei bastante difícil, mas hoje eu já estou vendo que é mais difícil se manter faixa preta do que pegar uma faixa preta. Por quê? Porque demanda um esforço bastante grande. Você tem que exercitar a tua natureza guerreira. Antes você tinha um mestre te orientando, te dando os caminhos, te dando as cartas. Agora o processo é de dentro para fora, né? Então você tem que descobrir essa natureza guerreira, trabalhar ela todos os dias de forma assertiva. E um passo é sempre se perguntar o que estou fazendo aqui
e o que eu posso contribuir para melhorar o nosso contexto, quando eu falo nosso contexto social mesmo, que falar de sociedade e me excluir não é sábio, nós fazemos parte da sociedade. Então, qual é a minha parcela de contribuição? Quais são as faixas de progresso no Karatê? Ele começa pela faixa branca, que demonstra humildade, né? Que ele está receptivo ao aprendizado. Depois de algum tempo, ele passa pela amarela, que a cor amarela simboliza sabedoria. O vermelho, vontade. Laranja, que é a fusão do vermelho e do amarelo, né? Então ele tem força de vontade e tem sabedoria, né? A faixa verde, que é um processo curativo, que vem o confronto desses processos de conflitos internos, né? De eu me resolver, trabalhar a estrutura técnica. O Karatê é um trabalho muito centrado, onde você pega, às vezes, uma forma, uma posição, e fica 15, 20 minutos trabalhando aquela posição. A faixa roxa, que é uma faixa de transcendência, de evolução, onde você está em contato com a tua natureza guerreira, você já descobriu esse guerreiro. A faixa marrom, que simboliza um quarto meio penumbra, quando você está fechado com esse guerreiro, trocando informação com ele, vendo que caminhos vocês devem correr, principalmente os mais assertivos possíveis, porque não importa qual o caminho eu percorra, sempre vão ocorrer perdas pelo caminho. Então esse guerreiro é que vai me dar nortes e aprender a gerenciar essas percas. Nós não sabemos lidar com perdas. Então a estrutura do Karatê a gente trabalha isso. E a faixa preta é um mergulho interno agora vai começar a fluir de dentro para fora. Agora é onde eu vou formar o meu karateca, o meu guerreiro. Eu vou receber informação direto desse guerreiro interno, que é um processo neurológico, exercitar essa força de vez em quando e otimizar essa força. Tanto que tem uma regrinha dentro do Karatê que diz assim: o melhor aproveitamento com o mínimo de esforço possível. Qualidade. Nelson, basicamente, quanto tempo se leva para passar de uma faixa para outra? Dentro do cronograma, mais ou menos um ano, se for contar o cronograma no geral, mais ou menos um ano para chegar da faixa amarela. Ano a ano você vai fazendo um examezinho de faixa, na média. Para chegar na faixa preta? Da faixa preta, mais ou menos uns 5, 6 anos, mais ou menos. Existe gente que começa e daqui a pouco, por algum motivo, para ou não evolui? Ele desiste, porque ele começa a se confrontar, às vezes até com o tempo, às vezes a persistência, esse guerreiro dele não despertou ainda, né? Porque quando ele acorda, ele diz, opa, a gente nota, eu tenho lá uma meia dúzia de alunos que diz assim, a minha meta é chegar à faixa preta, não importa o que aconteça. Então, quer dizer, ele descobriu esse guerreiro, e a meta dele é chegar à faixa preta. Esse chega. Você fala bastante em guerreiro, mas é sem guerrear, né? Não, guerreiro, eu falo de um processo interno, de uma força interior. É aquela carroceria, que é guerra, mas é paz na estrada, né? Paz na estrada, é o que o mestre Sun Tzu diz. O verdadeiro motivo da guerra é a paz. Todos nós estamos lutando por essa paz. Às vezes temos atitudes precipitadas e lutamos de uma forma errada. Brigamos, não lutamos. Eu não sei se encaixa, mas o nosso presidente aqui do Grupo SCC, Dr. Roberto Amaral, ele fala muito. Ele diz assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Prepara-te para a guerra. É mais ou menos assim. Isso. Sob o ponto de vista neurológico, quer dizer, quando ela aparecer, eu sou preparado. Estou preparado, sou capaz de mensurar, não vou sair dando tiro à torta e à direito, em qualquer um, sem nenhuma razão. Existe uma faixa etária para se começar, ou se terminar, ou se praticar o Karatê? Hoje, dado a conotação filosófica e o caminho que eu direcionei ao Karatê, dos 13 anos aos 130. Para qualquer pessoa, nós temos um métier, um formato, uma estrutura para passar para ela. Abaixo de 13 e acima de 130 não é recomendável? Não, aí então. Não. Acima de 130 anos pode se machucar. Muito perigoso. Onde é que se pratica o Karatê? Hoje em Lages nós estamos na Rua Baipendi, 228. Essa rua é o antigo Chapeuzinho Vermelho, parece que hoje é uma creche da prefeitura ali, né? Sim, uhum. Aquela rua ali, 228, uma casa azul. As pessoas que tenham vontade, Nelson, daqui a pouco de iniciarem, ou pelo menos despertarem para o Karatê, podem fazer tipo um test drive lá, conversar contigo, ter informações, como é que funciona? Tranquilo, estamos sempre abertos, sempre dispostos a conversar, dar uma ênfase sobre qualquer tema que o amigo bem abordou aqui no seu programa. Um bate-papo, tomando um chimarrão e até fazer uma semana de aula gratuita, um test drive, um The Best Drive, né? Bem tranquilo. Certo. Às vezes a pessoa ela fica tão surpresa com o que ela pode fazer. Meu Deus, eu não achei que eu não podia mais fazer isso. Tá aí essa natureza forte
guerreira, no entanto, ela pode ser, quando eu falo guerreira, não é um maluco que sai por aí dando tiro qualquer um, não. Eu tô falando de uma pessoa bem centrada, bem equilibrada, no bom sentido. Guerreiro, guerreira, porque você que está nos ouvindo é um guerreiro. É um guerreiro. Pense na sua vida, o que te trouxe até aqui. Essa energia guerreira, sua força de vontade, a sua determinação. A isso nós chamamos de energia de coragem. Que legal, né? Sr. Nelson, qual é a diferença do karatê com outras artes marciais? Basicamente, a prática. Né? Assim como nós falamos lá atrás, a historinha desses 5 ancestrais, na Coreia, o coreano optou por utilizar mais as pernas, né? Por ter as pernas mais compridas. Né? E tem o Taekwondo. Na China, o Kung Fu, devido aos ensinamentos do monge Bodhidharma, que ensinou os monges a se manter em relação com a natureza, observar os pássaros, o nascimento de uma flor. E com esse processo, a natureza de cada um também. Por isso surgiu o Kung Fu, que significa, para sentido literal, jovem floresta. Né? E na Tailândia, e no Japão, né? Enfim, em várias partes do Japão, cada povo desenvolveu essa arte de acordo com a sua necessidade. É uma coisa meio visceral, assim, até de necessidade de o povo querer fazer valer a sua força, a sua energia. Ela tem um lado meio convulsivo também, até o século XIX. Mas a partir do século XIX, a história das artes marciais começa a ser reescrita. Tendo o karatê todo esse ensinamento, toda essa disciplina, ele também realiza competições ou não? A parte esportiva, sim, com regras, uma estrutura até bastante interessante, né? Eu fui competidor mais de 20 anos, trouxemos muitos títulos para Lages. Eu apenas perdi o interesse pela competição porque eu queria trabalhar em mim esse ser menos competitivo e mais cooperativo. A pergunta que nós fizemos agora há pouco, qual é a minha parcela de contribuição? Eu estou aqui para dar cotovelada nas pessoas ou para convocar as pessoas, conclamar as pessoas a trabalhar comigo, no sentido da construção de uma sociedade mais equilibrada, mais tranquila, ainda que haja os percalços, mas eu sabendo que eu não estou sozinho, que eu posso contar com a Dilson, que eu posso contar com o garoto ali, isso já me dá um ânimo, isso me dá uma força muito grande. Né? Eu estar lá atrás da fila e dizer, poxa, eu sou o último da fila, e olhar do meu lado, ver meus companheiros, dizer, não, nós estamos aqui com você. Então isso te dá um up, te dá uma força muito grande. Então por isso que eu abandonei o lado competitivo. Porque o competitivo me convida a chutar todo mundo e sair lá na frente, né? É a minha natureza. Alguma das artes marciais, através dessas competições, é esporte olímpico ou nenhum deles? Eu acho que o Taekwondo já se tornou esporte olímpico. O Karatê eu ainda não sei se já chegou lá, porque até onde acompanhei houve uma divisão muito grande, porque japonês também é bicho birrento, ou povinho birrento, né? Quando eles brigam mesmo, acabou, né? Relação rompida pelos próximos 150 anos. Então eles tiveram umas diferenças aí. Eu não sei se o Karatê já se tornou esporte olímpico, mas o fato é que eu já vi Karatê nas Olimpíadas, já vi o Karatê em jogos abertos, e é bonito também, tem um lado muito bonito, um lado muito bacana disso, é uma festa. Normalmente se vê muito de artes marciais, mais o lado competição, mais o lado, entre aspas, de briga, né? E você falou algumas coisas interessantes, a parte espiritual, que ela é bem trabalhada, né? É bem trabalhada, lá nossas aulas ela tem a parte prática, e eu dou a dinâmica, né? E explico o efeito neurológico que essa dinâmica está causando no praticante, porque eu acho interessante que a nossa mente, quanto estrutura, eu não vou fazer uma coisa que eu sinto que não compensa. Tem que valer a pena, tanto que eu digo aos meus alunos, se não estiver valendo a pena, não faça algo que não vale a pena. Tem que ser algo bacana e que constrói algo em você, que traz para você, independente de qualquer coisa. Tá legal? Tá construindo, você está se sentindo mais forte, está se sentindo mais confiante? Bacana, então é o caminho, é por aí. Além de tudo isso que você falou, também você falou alguma coisa com relação à resolução de conflitos. Como é que você trabalha isso? Eu coloco muito dentro do treinamento padrão de mundo. Né? Então eu tenho um padrão de mundo que foi formado desde o dia que eu nasci, antes, eu acredito, até um pouquinho antes, até os dias de hoje. Se eu não ampliar esse padrão de mundo, qualquer coisa que venha estranho a ele, eu brigo. Eu grito, eu vou defender ele com faca, com espada, com metralhadora, do jeito que der. Isso é a razão. Agora, quando eu compreendo que cada pessoa tem esse padrão de mundo, e que cada pessoa é diferente na sua constituição, que Deus fez cada um, colocou o conhecimento e jogou a forma fora, não existe ninguém igual, nem gêmeos são iguais, eles são parecidos. Isso quer dizer que todas as pessoas,
né? São únicas e são insubstituíveis. Insubstituíveis. Eu não acredito nesse ser humano substituível, não acredito. Todas as Cada pessoas... uma é uma. Cada uma é uma. Cada pessoa que passa é ímpar. Então, por isso, eu tenho que aproveitar o máximo dela. Assim, nesse sentido. E espero que também ela aproveite o máximo de mim. Porque é uma troca de conhecimento isso aqui. Eu estou aprendendo com vocês sobre rádio, sobre me comunicar. Vocês são os homens da comunicação. Não, né? você tem certeza que esse tipo de procedimento, principalmente da resolução de conflitos, você não fica só para ti, você difunde ele. Eu passo de forma bem clara e que os conflitos têm a ver com esse padrão de mundo. Então, para diminuir o conflito, eu tenho que abrir mão de certas razões. Eu tenho que sair da minha trincheira, largar minhas armas, convidar a pessoa também para fazer isso. E quando os dois caminham na mesma direção, desarmado, o diálogo é possível e o conflito deixa de existir. É onde o guerreiro, o lutador, abre espaço para o brigão. Do brigão abre espaço para o lutador. E o diálogo passa a prevalecer. Nós chamamos isso na filosofia de um bom combate. É aquela batalha que você vence sem conflito, sem brigar. Você tem o sistema de palestras que você ministra, né, sobre isso. Tem. A gente conversa bastante com os meninos sobre isso, inclusive dando os conceitos, porque isso é um padrão, eu tenho que treinar isso. Você dá essa informação, essas palestras também fora do teu ambiente de trabalho? Fora do meu ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, dentro de empresas, pessoalmente. Às vezes eu me pego com 2, 3 pessoas, a gente conversando sobre o relacionamento, a questão conjugal hoje é difícil gerenciar. E eu trabalho sempre em 3 níveis de consciência. A mental, que é aquela que tudo que está dentro desse mental eu tenho um domínio, né? A emocional, que essa nós ainda somos bastante infantis, ainda não sabemos como gerenciar ela, e essa inteligência espacial é que mensura o tempo e o espaço de tudo o que eu devo fazer. Não sei se nós temos tempo até para citar um exemplozinho prático dentro do emocional. Tem. Por exemplo, eu cometi qualquer gafe com a professora Dilson aqui. Aí eu lhe peço perdão, o senhor diz, olha, é imperdoável, isso que o senhor falou. Eu tenho que... A minha inteligência emocional diz que como eu fui desastrado e cometi essa gafe, né, eu tive a liberdade para isso, o senhor também tem a liberdade de ter um tempo para compreender essa gafe e aceitar as minhas desculpas. Ok, professor Nelson, quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no nosso Conexão Local e passar às suas mãos neste momento o nosso troféu Zanuelo. Muito obrigado, obrigado Zanuelo, obrigado a você, Adilson, obrigado a todos vocês da rádio, muito obrigado, ouvintes. E um ótimo dia a todos, uma excelente semana e que seja um dia realmente maravilhoso. Estamos à disposição de vocês. Ok, eu conversei hoje com o professor de Karatê e terceiro dan de faixa preta, o professor Nelson Cardoso. Um abraço a você, excelente semana e amanhã às 11h30 da manhã estamos novamente juntos. Tchau.